Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo você a esta Escola de Formação Permanente São João 23, aqui em nossa reitoria São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, Diocese de Pernambuco, Diocese de Pesqueira, estado de Pernambuco. Estamos juntos mais uma vez para a segunda aula nosso segundo estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Começamos a última segunda-feira os estudos com a parte introdutória e hoje nós vamos seguir dando início à primeira parte do catecismo. E aqui é importante que você, catequista, evangelizador ou simplesmente membro de nossa igreja, possa aproveitar bem os conteúdos pertinentes ao catecismo. E nós já vimos as razões pelas quais nós vamos estudar o catecismo, para que nós tenhamos o conhecimento maior, o embasamento maior de nossa fé, a fim de darmos respostas mais significativas àquilo que nós cremos. Quero pedir a você, no começo deste encontro, como sempre fazemos, que possa se identificar no nosso Facebook ou no nosso YouTube, caso onde seja possível fazer a interação com o chat, você possa se identificar colocando a sua cidade e o seu estado onde você está, para efeitos de comprovação de frequência e interação entre nós nesta aula. Como sempre fazemos, vamos começar então a nossa aula pedindo a luz do Espírito de Deus sobre nós, para que nós possamos aproveitar bem os conteúdos pertinentes a este encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então nós vamos começar hoje a primeira parte do catecismo. Se você o tem aí, eu deixei como tarefa de casa para a gente ler para hoje, para quarta-feira, a primeira parte, iniciando a sessão número 1 do Catecismo da Igreja Católica. E aqui nós precisamos tratar de uma questão muito simples e ao mesmo tempo muito determinante para a gente poder estudar o Catecismo. Nós não vamos fazer uma leitura do Catecismo, ponto a ponto, exaustivamente, dos mais de 2.000 pontos que ele tem. Nós vamos comentando o que temos de mais significativo e de mais interessante em cada aula que a gente encontra dentro do Catecismo. Uma coisa curiosa que já nos chama a atenção de cara, eu vou só recordar aqui, o Catecismo nosso, católico, ele tem 4 partes. Não é? 4 partes. A fé acreditada, a fé professada, aliás, primeira parte. A segunda, a fé rezada. A terceira, a fé vivida. E a quarta, a fé dentro do contexto da oração. A partir desses 4 elementos que a gente trabalha a fé, nós vamos partir do conhecimento sobre a nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 26, é bom lembrar a vocês que nós vamos ter nas edições, eu não sei, eu tenho que ver depois a edição nova, mas as edições do Catecismo, normalmente eles trazem, deixa eu só checar aqui na edição nova para conferir com você, se de fato nós vamos seguir a mesma numeração, para ficar mais fácil a gente se identificar, tá certo? Então, nessa edição aqui, nós vamos trabalhar, deixe-me só conferir aqui, é o mesmo número, então, fica mais fácil. Aqui ao lado, nós vamos tratar o número do catecismo a partir dos tópicos que estão do lado direito do catecismo. Aqui assim, ó.
nesse lado. Deixa eu mostrar no Catecismo Novo, então, onde é que fica isto, para que você possa identificar com mais clareza onde é que fica. Por exemplo, nós vamos começar aqui, e no Catecismo, nessa edição aqui pequena, também a grande amarela a mesma coisa, eles vão ficar aqui, deste lado aqui. Os números em negrito, aqui no caso começa pelo número 26, né? E é interessante essa referência, porque é por ela que nós vamos nos guiar para o nosso estudo. Assim sendo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar conversando o seguinte, olha. O Catecismo abre a conversa sobre as orientações da igreja a partir de uma profissão de fé pessoal e comunitária. Precisamos deixar clara uma coisa aqui para começo de conversa. A fé é um ato livre, pessoal e dom de Deus, certo? Ninguém crê pelo outro. Eu não posso ter fé pelo outro. Não posso assumir a fé em nome das pessoas. Eu creio. Você crê. E como somos igreja e corpo místico, nós cremos. Porém, o primeiro momento que o catecismo revela ou destaca, nós vamos trabalhar a partir desta ideia da fé confessada a partir de uma profissão de fé, chamada credo. Ou muita gente chama de creio, né? O catecismo vai destacar exatamente essa ideia, né, de que a fé ela se manifesta de modo pessoal a partir de uma resposta. Grave bem essa palavra. É uma resposta. Então não é sentimento. Não é coisa que a gente vai sentindo, não é emotividade. Quando se fala em fé, do ponto de vista da igreja e do seu catecismo, nós estamos remetendo a uma palavra chamada resposta. Se você estiver fazendo anotação aí, você pode fazer a sua anotação clarinha. A fé e uma setinha ligada à palavra resposta. Isso é muito importante a gente entender, e até para o restante do estudo do catecismo. A fé vai ser ligada a uma resposta. Pode ser que você não entenda agora o que significa essa resposta do ponto de vista do catecismo, mas nós vamos entender aos poucos. Para nós é importante que a fé seja entendida como uma resposta que o ser humano dá a Deus que se revela e se doa, como diz o catecismo. É por isso que a fé não pode ser coletiva. É por isso que a fé é assumida por cada um. Cada pessoa professa a fé. Nos seus modos, nas suas formas podem ser diferenciadas, mas em todo o âmbito a fé será professada de modo individual. E depois, de modo mais coletivo. A partir da comunidade, a partir da vivência de fé, etc. É por isso que no batismo, na cerimônia de batismo, o padre começa a cerimônia perguntando o nome da pessoa que vai ser batizada. Não é para saber apenas que nome é, até porque as famílias já têm dado esse nome na secretaria, já têm feito as anotações, etc. Não é para saber que nome a pessoa tem apenas, mas é para dar a característica individual da fé que vai ser assumida. Mesmo no caso de crianças que não têm uso de razão suficiente, mas que os seus pais e padrinhos assumem essa realidade até a criança atingir a maturidade de fé e poder confirmar isso com um sacramento chamado crisma. Então é uma resposta que se dá exatamente a Deus, como diz o texto, é uma resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa. E aí é pela fé que nós buscamos a explicação do último sentido de nossa vida, que aqui entra a questão ligada à antropologia teológica. Veja, muita gente pode se perguntar, e a gente pode pensar bem sobre isso, qual é a finalidade de uma pessoa quando é enviada ao mundo por Deus? Você sabe por que você veio para cá?
Veja que interessante. O catecismo começa suscitando esses questionamentos, para que a gente possa, à luz da fé, pensar. Já parou para pensar alguma vez por que Deus, em meio a milhões de pessoas que poderiam ter nascido, milhões e milhões de pessoas que poderiam estar aqui no nosso lugar, por que Deus escolheu a mim e a você para estar aqui no mundo? O catecismo vai trazer estas inquietações iniciais. O Senhor é aquele que nos criou e nos mandou aqui com uma finalidade. E aí entra todo o critério de imaginar uma resposta para isso. É por isso que o catecismo começa falando não de Deus. O catecismo começa falando do ser humano, que busca a Deus. A única resposta para as inquietações humanas, para os questionamentos humanos, à luz do catecismo, está em Deus. Por isso, o texto vai começar falando sobre esta busca do ser humano por Deus, que recebe uma resposta a partir da revelação divina em Jesus, que daí se segue outras realidades para frente. Mas esse é o primeiro momento do catecismo, é exatamente compreender que o ser humano, tendo sido criado por Deus e vindo ao mundo, busca um sentido para a sua existência. Há quem acha que o sentido da existência é dinheiro. Por isso tanta gente quer ser rica, ficar rica, ganhar dinheiro, tirar um prêmio na loteria, enricar de uma hora para outra, como se isso fosse de fato o sentido da existência humana. Há quem ache que o sentido da existência humana está nos prazeres da vida. Há quem ache que o sentido da vida humana está em várias situações diferentes, no ter, no poder, no prazer, etc. Quando, na verdade, o sentido da existência humana está em Deus. O problema é como se concebe a Deus. Mas isso é assunto que a gente vai ter espaço no catecismo para conversar mais tarde. Agora, a gente entra no capítulo 1 e o catecismo usa uma expressão na língua portuguesa que vai falar assim: o homem, ser humano, enquanto ser humano, ele é capaz de Deus. Por que esse capaz está no catecismo entre aspas? Porque a infinitude de Deus, grandeza e majestade de Deus e a pequenez e insignificância do ser humano são tão distantes uma coisa da outra que somente uma palavra que pudesse quase que metaforicamente preencher esse momento ou esse conceito seria o homem ser capaz de Deus, ou seja, ele seria possível de ter Deus em si, ou de ser aceito por Deus como aquele que Deus ama. O texto começa dizendo, no ponto 27, que toda pessoa, veja bem, preste atenção nisso, porque aí reside a resposta para muita coisa e, ao mesmo tempo, suscitando algumas dúvidas. Toda pessoa tem no coração humano algo de Deus. Numa palavra, o catecismo vai dizer: o desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aí a gente encontra exatamente isto. Por que é que tem tanta gente inquieta, tanta gente infeliz, insatisfeita, inconformada com as coisas, com o mundo, com a vida, se reclamando de tudo e de todos o tempo todo? Nas pessoas existem sementes de Deus.
O Vaticano II vai chamar isso de sementes do verbo. Semente só cresce se for tratada, se for cuidada. Nenhuma semente, se não for bem cuidada, não cresce de forma alguma. Da mesma forma, Deus dentro de nós, sobretudo depois do batismo pelo seu Espírito, ou é alimentado, ou é cultivado, ou não se expressa. Porém, o catecismo vai dizer exatamente que o ser humano tem essa necessidade porque Deus habita no coração humano, porque foi Deus que o criou. Isso no livro do Gênesis está ilustrado com a formação do ser humano a partir do pó da terra. E o Senhor soprou sobre suas narinas, soprou e surgiu o ser humano. É uma linguagem analógica para entender exatamente o surgimento do ser humano vindo das mãos de Deus. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, uma das 4 constituições do Concílio, diz aqui no Catecismo, neste ponto primeiro, você tem aí o texto, acompanhe comigo a leitura. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Veja que a Gaudium et Spes resume de modo bem concreto qual é o nível de relação entre o ser humano e a pessoa de Deus. Por mais que alguém diga, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou isso, eu não acredito nisso, Deus não existe. Por mais que alguém possa dizer isto, diz o Catecismo da Igreja Católica, lá dentro dessa pessoa existem centelhas de Deus, existem expressões de Deus naquela pessoa porque ela foi criada por Ele. Isso é fundamental para entender por que a gente tem um catecismo. A fé é professada desta maneira. A fé é professada a partir dessas realidades. Eu reconheço que eu vim de alguém. Eu reconheço que alguém me pôs no mundo. E mais do que reconhecer que seja o pai ou a mãe que assim o fez, eu reconheço que tudo vem das mãos de Deus. Aí, o Catecismo da Igreja Católica vai tratar em pelo menos 4 pontos diferentes a ideia de que o ser humano busca a Deus de várias formas diferentes. Existe uma necessidade de expressar essa busca de Deus através de orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. E aí, o catecismo vai dizer que o ser humano é um ser religioso. Isso vai levando a gente a entender que nós não somos apenas matéria. Não somos apenas um bolo de carne e osso por aí caminhando. E nem viemos aqui apenas para morrer e ser posto debaixo da terra e acabou e tudo se acaba. O ser humano é um ser religioso. Agora, a religião, a palavra na sua etimologia, no seu sentido verdadeiro, é aquilo que foi feito para ligar, para religar o humano ao divino. É por isso que, nesse contexto, a gente precisa de uma religião. Eu lembro aqui de uma canção do Padre Zezinho chamada Sem meu Deus não sei viver. Como a chuva que cai de novo, depois que tudo secou, como a flor que eu vi se abrindo, depois que alguém a regou,
Assim foi o meu amor, depois que minha alma te encontrou. E não vou deixar, meu Deus, e não vou mais me enganar, e não vou mais me enganar. Sem meu Deus, não sei viver. A religião aí entra como um elemento propiciatório a que possa o homem se aproximar de Deus, e a religião vira uma ponte para isto, para fazer essa ligação. Daí que o catecismo vai dizer que o ser humano é um ser religioso. E você vai pensando e vai dizendo, não, mas espera aí, de repente há pessoas que não têm religião nenhuma. Bom, eu não estou falando de pertencer a uma congregação, a igreja, a uma denominação religiosa. Estou falando do princípio de que a função da religião, ela tem essa característica própria de ser a intermediação, de poder ligar Deus ao homem, ajudar o ser humano a chegar mais perto de Deus. O ser humano é um ser religioso, diz a igreja. E vai tomar o livro dos Atos dos Apóstolos, para poder fundamentar no capítulo 17, dizendo assim, acompanhe comigo esse texto em destaque. De um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade e, mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bonito isso. Isso é citado no prefácio, de um dos prefácios da igreja, da missa. Em vós vivemos, nos movemos e somos. Veja esses 3 verbos e pode até grifar no seu estudo. Em Deus nós vivemos, nos movemos e somos. Esta consciência religiosa que está expressa no livro dos Atos dos Apóstolos, ela é muito necessária para que cada pessoa estreite essa ligação com Deus. É claro que tem gente que ignora isto. O catecismo chama isso de união íntima e vital com Deus. E essa expressão já é de 92, 93 do catecismo, mas já é lá de trás do Vaticano II, da Gaudium et Spes. O ser humano tem necessidade de uma união íntima e vital com Deus. Olha as palavras íntima, ou seja, de uma proximidade grande, e vital, ou seja, necessária para viver. Aí o catecismo fala no número 29 de alguém que pode ignorar e rejeitar totalmente esse princípio. E dá algumas ideias que a gente conhece, muita gente que pensa assim. Por que uma pessoa pode rejeitar essa união íntima e vital com Deus? Por que uma pessoa pode professar que não crê em Deus? Uma pessoa pode rejeitar tudo isso. Primeiro, o catecismo diz, a pessoa pode argumentar o quê? Argumentar a sua revolta contra o mal no mundo. Quanta gente ainda hoje diz assim, por que Deus não acaba com todo o mal no mundo? Ele não é Deus? Não tem poder? Não podia fazer assim e o mal se acabar, ficar só o que é bom? Aí nós vamos ver lá na frente que se Deus resolvesse fazer isso, eu não sei quem ficaria aqui. Porque é muito fácil você dizer, não, é só tirar quem é mal. Aí a pergunta é, e nós somos de todo bons? Não teríamos nós alguma coisa que também nos poria nesse critério de maldosos? Não correríamos nós o risco também de sermos extirpados nessa dinâmica de tirar quem é bom, quem é mal? Lembrem do Evangelho de São Mateus, na parábola do trigo e do joio. Estão lembrados disso? Quando os discípulos perguntam, Senhor, o Senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? Alguém plantou o joio, quer que eu tire? Não, Senhor. Lembra disso? Quando Jesus disse, não tire, deixa crescer os dois,
e depois a gente vai fazer a colheita. É temerário dizer isto, que se Deus fizesse assim com os maus, o mundo ficaria bom. Não. Porque aí tem o critério, quem é mau? Somente aquele que está roubando, matando, aquele lá que está fazendo atrocidades? E os pecados nossos também? E as nossas realidades de transgressões à lei de Deus? Não nos colocaria nesse balaio aí dos maus que Deus tiraria do mundo? Mas o catecismo diz que alguém pode não ter fé, alguém pode não acreditar em Deus e argumentar a partir da sua revolta contra o mal no mundo. Depois, o outro ponto que o catecismo dá é a indiferença ou a ignorância. Agora, veja bem, a indiferença e a ignorância. A ignorância não é no sentido de ser bruto, é no sentido de não conhecer as verdades de fé. Não ter tido uma experiência verdadeira com Deus, que lhe permita estar com Ele e sentir-se dependente dele. O catecismo diz que as preocupações com as coisas materiais, lá no Evangelho de São Mateus, né? Na semente, as preocupações com as coisas materiais também podem nos fazer pessoas céticas, que não acreditam em Deus ou que não dão o valor devido ao Senhor. Depois, as correntes de pensamento hostis à religião. Quantas tem hoje? Quantas nós encontramos hoje que são contrárias à religião? E até de modo agressivo, até de modo muito complexo, nós encontramos muita gente que hoje pode se manifestar contra a religião. E finalmente, diz o catecismo, essa atitude do homem pecador que por medo se esconde diante de Deus, conforme o livro do Gênesis, e foge diante do seu chamado, como Jonas fugiu. Por medo. E aí a gente precisa fazer uma menção histórica aqui, porque nós fomos criados muito tempo, pessoal mais velho, e assim também foi transmitido de geração em geração, foi criado por muito tempo com a figura de um Deus que castiga. Costumamos muito as crianças, aos adultos, aos jovens, a pensar que não fizesse isso porque Deus pode lhe castigar. Isso trouxe heranças terríveis de gente que cresceu concebendo um Deus vingativo e justiceiro. De gente que cresceu com medo de Deus. A ponto de hoje, por exemplo, encontrarmos muita gente que se questiona muito sobre a questão da Eucaristia, a questão da confissão, e leva isso num nível tão diferente do que a igreja ensina, que termina fazendo sua própria doutrina. Por exemplo, a confissão não é um tribunal. Mas muita gente se aproxima da confissão achando que é um tribunal, onde os pecados confessados vão ser objeto de recriminação e de condenação. Pois bem, a partir daí, eu queria que você observasse comigo no ponto 30, pudesse observar comigo uma coisa muito interessante, quando diz que Deus não cessa de chamar o ser humano para procurá-lo. Não cessa de chamar o ser humano para procurá-lo, para que ele viva e encontre felicidade. Mas isso exige que o ser humano também responda. Aí vem, lá no começo, a fé como resposta. Exige que o ser humano tenha inteligência, retidão de vontade, coração reto e também colha das outras pessoas o testemunho. Por isso que eu falei no começo que o eu creio depende de uma resposta que é dada.
Agora veja, no Catecismo, nós vamos ter aqui no número 30 uma citação muito bela de Santo Agostinho, nas Confissões, no livro das Confissões de Santo Agostinho. Veja que linda e é bela, inclusive, esse texto. Todo o livro é belo, todas as Confissões de Santo Agostinho são belas, mas esse texto que está aqui é por demais, porque ele vai traduzir de modo muito concreto e resumir ao mesmo tempo a situação do ser humano em relação a Deus. Vós sois grandes, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido da condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela da vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Porque nos fizestes para vós. Agora vem a frase linda de Santo Agostinho. E o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Perceba a profundidade disto. O nosso coração não vai descansar enquanto não repousar em vós. É por isso que o 7º dia de uma pessoa falecida, ele é valorizado e celebrado na igreja, lembrando o dia do descanso do Senhor no Gênesis, mas é o dia do descanso da pessoa em Deus. Porque em Deus não há carência, não há necessidade, não há lacuna, não há dificuldade alguma. Quem está com Deus está feliz. Por isso que quem nos deixou, mesmo que a gente sinta saudade, mesmo que a gente sinta aquela ausência grande, mas a gente sabe, pela fé que a gente tem, que quem nos deixou, junto de Deus, é mais feliz do que nós. Porque já encontrou o repouso completo. Já encontrou a felicidade completa. A gente, como diz São Paulo aos Coríntios, a gente sai por aqui olhando a Deus como que por um espelho. Vendo a Deus como que por um espelho, confusamente. Mas diante dele, as pessoas já o contemplam como ele é. Tal qual, assim, o Senhor é. É muito bonita essa passagem de Santo Agostinho, porque ele vai dizer exatamente isso. O nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Esse primeiro ponto, então, desse capítulo 1, resume, traduz de modo muito claro que o ser humano é uma criatura religiosa, que pode aceitar ou não a Deus. Mas em cada pessoa humana existe a condição de religiosidade e uma centelha de Deus presente dentro dele. Aí a gente passa para o segundo ponto, a partir do ponto 31, que é a questão das vias de acesso ao conhecimento de Deus. Aí o catecismo vai dar alguns pontos que a gente poderia argumentar claramente sobre quais são os caminhos que a igreja nos aponta no seu catecismo que a gente pode conhecer a Deus. Bom, aí o catecismo vai chamar isso de vias, ou também pode chamar de provas da existência de Deus. Primeira coisa, o mundo. O mundo criado. Aí, minha gente, é tão complexo isso hoje, não é? Porque tem gente que sataniza o mundo. Tem gente que coloca o mundo como se fosse uma coisa banal e desprezível. Tem gente que até chega a dizer que não é do mundo. Não é desse mundo. Eu quero repetir uma coisa que você deve ter muito presente na sua mente e no coração.
há uma estreita diferença, aliás, há uma larga diferença entre ser do mundo e ser mundano. O que Jesus combateu foi o mundanismo. Estar no mundo, ser do mundo, é comum. Fomos feitos e postos aqui. A gente não precisa ser mundano. Então o catecismo apresenta que o mundo é ponto de partida para a gente tentar explicar a existência de Deus. Seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista pessoal. A partir do movimento do devir, da beleza do mundo, então se pode conhecer a Deus a partir do que o mundo é. E não é uma questão de natureza, de olhar para o sol, e dizer, oh, que lindo o sol, por isso que Deus existe. Ah, o mar é bonito, por isso que Deus existe. Não só isso. Não só isso. A dimensão do mundo, a dimensão cósmica, é o que vai justificar exatamente essa grandeza do Criador. O catecismo vai dizer, a partir, citando aqui o mundo, a partir de uma realidade contida tanto no livro dos Atos dos Apóstolos, como na carta de São Paulo aos Romanos. Né? São Paulo vai dizer assim, acompanhe comigo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Ou seja, o mundo está aí para dar sinais de um Deus que existe. Mas é Santo Agostinho que a gente recorre mais uma vez, vai dizer assim, olha que linda esta expressão de Santo Agostinho, que a gente vai encontrar nos sermões de Santo Agostinho. Interroga a beleza da terra, interroga a bondade do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem, olha-nos, somos belas. A sua beleza é uma profissão. Essas belezas, sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Reflexão bonita. Pergunta bonita. A beleza do mundo expressa a beleza de Deus. Quem pode ter feito tudo isso no mundo, senão aquele que é o belo, aquele que é, de fato, imutável. Santo Agostinho não deixa de falar do mundo que pode sofrer mudanças. Mas Deus, que é imutável, é o responsável por toda essa criação. Aí o catecismo pontua, em primeiro lugar, o ser, aliás, o mundo. E em segundo lugar, da prova da existência de Deus, está a humanidade. O catecismo coloca o homem. O homem. A pessoa humana como elemento importante da prova da existência de Deus. A Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II, vai dizer, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria, sua alma não pode ter sua origem senão em Deus. Ponto para a prova da existência de Deus, a humanidade. A humanidade. E aí, mundo e homem não têm em si mesmos, nem seu princípio primeiro, nem o seu fim último, mas estão participando da natureza de Deus que não tem nem origem, nem fim. É por isso que, sendo nós obra de Deus, nós não temos finitude.
E é por isso que a igreja professa a continuidade desta vida numa vida em Deus. A gente não morre para ficar dentro de um cemitério guardado debaixo de uma terra. A finalidade do ser humano, Deus quando nos fez, não foi para a gente morrer aqui e aqui ficar. A vida segue em Deus. Olhando para isto, a gente vai seguindo e passa ao ponto 3, que é o conhecimento de Deus segundo a igreja. Aqui a gente vai pensar um pouco a partir do que o Papa Pio XII escreveu numa encíclica chamada Humani Generis. Humani Generis Humani Generis em latim é o gênero humano, ser humano, gênero humano. Como é que a igreja explica então esse conhecimento de Deus a partir do seu catecismo? O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, e partindo da ideia do livro do Gênesis, vai dizer que a igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Isso aí é no Concílio Vaticano I. E vai se dizer, sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. A gente só consegue chegar a compreender a Deus porque nós somos criados por Ele, que nos deu a capacidade, a inteligência para que a gente possa conhecê-lo. Embora, diz o texto do Catecismo, que haja muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas pela inteligência. Aí nós vamos pegar o texto de Pio XII, da encíclica Humani Generis, que vai explicar essas dificuldades que a gente tem de entender a Deus. E aí é um desafio, porque muita gente acha que poderia entender Deus da sua forma e concebê-lo da forma como acha que deveria conceber. O Papa Pio XII vai dizer assim: embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças iluminaturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com a sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas. Aí diz o Papa, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente com o resultado desta sua natural capacidade. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis e, quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades, tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado. Donde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Ou seja, o Papa Pio XII levanta a ideia de que a dificuldade de a gente entender Deus pela nossa inteligência é que Deus é tão imenso que a inteligência da gente não chega lá. Aí, como a gente não entende o que seja o próprio Deus, na sua grandeza e magnitude, aí diz o Papa, aí a gente fica inventando um bocado de coisa e dizendo que é duvidoso aquilo que a gente não quer que seja verdadeiro. É tão sério isso, né? A igreja dizendo que é preciso que o ser humano se abra a este conhecimento e seja iluminado por Deus para entender. Mas tem uma coisa que é fundamental nesse ínterim de situação.
é o ser humano desejar conhecer a Deus. Então, nesse terceiro ponto, a gente tem a ideia de que a igreja tem consciência clara de que o conhecimento de Deus tem seus avanços e tem seus limites. Da inteligência humana, é possível conhecê-lo pelo mundo e pelo ser humano, mas ao mesmo tempo, como são realidades tão transcendentes e tão altas, nem tudo o ser humano alcança. E quando ele não alcança, diz o Papa, a gente torna duvidoso aquilo que a gente não deseja que seja verdadeiro. É profundo o catecismo. Não começa falando de sacramento, de mandamento, de nada. Começa falando dessa realidade do ser humano como um ser religioso. E a gente vai seguindo para o nosso último ponto, que é como falar de Deus. Eu estou no número 39 do catecismo. E aí entram muitas perguntas e muitas ideias. Se alguém pedisse a você, para você falar de Deus a uma pessoa, como você falaria? A partir de quê? De onde você partiria para falar sobre Deus a uma pessoa? Não, Deus é um espírito. Não, Deus é uma força. Deus é uma luz. É do seu... Cada um que diz uma coisa diferente. O que o catecismo vai dizer? Neste ponto 4. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, ou seja, o ser humano pode chegar pelo intelecto, a Igreja manifesta sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Essa convicção está à base do seu diálogo com outras religiões, com a filosofia e ciências, como também com os não crentes e os ateus. Aí vem uma coisa fundamental no ponto 40 que a gente vai contemplar agora. Uma vez que o nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Por mais que a gente fale e diga o que é, a gente não vai conseguir. E a igreja vai dizer que só é possível falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano e limitado de conhecer e pensar. É o que a gente vai poder fazer. É o que a gente vai poder dizer. O Senhor é muito mais do que eu possa dizer. Muito mais do que eu possa imaginar. As criaturas, todas elas, trazem em si uma certa semelhança com Deus. Muito particularmente, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós trazemos algo de Deus. Aí você pergunta para a sua vida, o que é que eu tenho de Deus aí? O que é que eu tenho de Deus? Porque mais tarde a gente vai ver que depois Deus quis ter algo de nós. Mas nesse primeiro ponto, dessa primeira conversa, cada um procura entender o que é que eu tenho de Deus hoje. Numa palavra mais simples, o que que hoje você pode fazer na sua casa, se quiser, no seu caderno, na sua anotação, levantar alguns pontos que você acha que você tem em você que são coisas de Deus. Levantar pontos que você acha que são coisas de Deus. Parando para pensar, a gente vai encontrando várias situações. O que em mim existe que é de Deus? Na segunda-feira passada, eu disse para vocês que esse curso do catecismo não era somente para a gente estudar o catecismo, mas é para a gente também ir confrontando a fé que a gente tem. É uma tarefa imaginar o que é que hoje eu poderia colocar numa folha de papel, o que é que eu tenho em mim que é de Deus. Você vai se surpreender, porque você vai achar muitas coisas que você nem imaginava, mas que vai encontrar como sendo de Deus. Essa é a primeira coisa.
As criaturas é um modo que temos para falar de Deus. Deus transcende toda criatura. Por isso é preciso purificar a linguagem daquilo que possui de limitado, como proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível e inatingível, como diz a liturgia de São Crisóstomo, na anáfora por ele composta. E aqui a gente vai falando humanamente sobre Deus, como diz o catecismo, falando humanamente sobre Deus, ela atinge realmente o próprio Deus, ainda sem poder exprimi-lo de forma completa. Sem poder exprimi-lo de forma completa. Só é possível falar de Deus a partir da nossa realidade humana. O ponto 43 vai dizer assim: a nossa linguagem se exprime sem dúvida de maneira humana, do jeito que a gente pode falar. Mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. É preciso lembrar que entre Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles ainda uma maior dissemelhança. E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Peraí, agora confundiu, né? Parece que ficou meio enrolado essa expressão que vem de Santo Tomás de Aquino. Olha lá. Não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. E de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Nós partimos do princípio daquilo que Deus não pode ser nunca. Isso a filosofia vai falar sobre isso, né? Eu não posso nunca dizer que Deus é bom. Eu digo que Deus é a bondade. Eu não posso nunca dizer que Deus é belo. Eu digo que Deus é a beleza. Porque ser bom e ser belo é atributo ao humano. Ao humano. E Deus não se enquadra nessa dimensão meramente humana. A não ser quando se encarna em Jesus e mesmo assim, em tudo igual a nós, mas não teve pecado. Então eu parto do pressuposto daquilo que Deus de fato não é. E aí a gente vai terminando de comentar, esta é a primeira parte que a gente ficou de estudar do capítulo 1. A gente termina o capítulo 1 deixando aí essas reflexões para que a gente ao longo da semana, até a próxima segunda-feira, possa ir meditando e trabalhando melhor e aprofundando melhor esses textos, que a gente possa descobrir essas dimensões do conhecimento sobre Deus. Veja que quando a gente aprofunda o catecismo, a partir dessas realidades que a gente lê, a gente consegue enxergar o catecismo não como uma norma, não como uma regra para ser vivida, mas como de fato um instrumento importante de catequese e de evangelização que ao mesmo tempo nos propõe, do ponto de vista doutrinário, aprofundando as razões da nossa fé. Aí eu não vejo o catecismo como a lei da igreja. A lei da igreja está no Código do Direito Canônico. O catecismo é um instrumento que ajuda a gente a caminhar na fé a partir de orientações que nos possibilitam viver esta fé de modo mais intenso. Este curso, ele se propõe a isto. Não é que a gente veja o catecismo como a regra da igreja. Tem que ser assim, porque no catecismo está assim. Mais do que dizer que no catecismo está assim, a gente precisa conhecer as razões que levaram o catecismo a determinar essas coisas. Por isso não é uma questão de leitura apenas. É uma questão também de aprofundamento, de conhecimento de outras realidades que estão ligadas e afins àqueles textos dentro das situações do que a gente se propõe a estudar.
Então, na próxima semana, nós vamos ficar aqui com este capítulo 2º. E vou deixar como tarefa de casa, para vocês, para leitura, o artigo 1º, que vai dos números 51 ao número 64, ou melhor dizendo, ao número 67, né? Repito, o capítulo 2º, o artigo 1º, vai do 51 ao 67, que é quando a gente vai aprofundar a questão de Deus que vem ao encontro do ser humano, a partir da revelação. A gente viu hoje o ser humano que busca a Deus, como um ser religioso, como alguém que está procurando a Deus e busca explicá-lo a partir da razão humana. Próxima aula vai Deus que vai ao encontro do ser humano. Aí a beleza da resposta de Deus a essa procura do ser humano. A esse estar em sintonia com Deus. Aí a gente vai encerrar essa aula de hoje dentro desse conteúdo que a gente aprofundou. Eu quero só, no fim de nossa aula, fazer alguns lembretes para você que são importantes para nós. Amanhã nós temos a nossa missa às 7 horas da noite, né? 19 horas, a nossa missa pelas vocações, como sempre fazemos. Amanhã, na Rádio Agnus Dei, eu devo estrear um programa às 13 horas, das 13 às 15, um programa chamado Segue-me, que é um programa vocacional, não somente porque é o mês das vocações, mas também porque a rádio tem o propósito de fazer um programa pelas vocações dentro de sua programação. E aí, me convidou a fazer na quinta-feira, nas quintas-feiras, das 13 às 15 horas, então o programa Segue-me. À noite a missa. Depois, domingo a gente tem o Dia dos Pais. Temos as celebrações às 17 horas e à noite a gente vai fazer a live dos pais. E essa live é feita a partir de um show de música popular brasileira que a gente vai fazer, chamado Sonhos e Emoções. Número 6. Já fizemos 5, vamos para o 6º show agora. Esse show vai ser feito às 8 horas da noite, lá no Teatro do Sesc, transmitido para sua casa, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Vai ser uma noite bonita, porque é a noite do jantar dos pais. Às 8 horas, faça o jantar na sua casa, promova o jantar com seus filhos, enfim, com seu pai, para que a gente possa, com a música brasileira, cantar para você, e você vai jantando ao som da música popular brasileira que a gente vai fazer domingo que vem, às 8 horas da noite. Na semana seguinte, no sábado, começa a Quaresma de São Miguel. E aí, nós queremos dizer a todos, quanto à questão que algumas pessoas têm perguntado sobre a capelinha de São Miguel, aquela capelinha que está ali que eu vou mostrar para você. Então, antes de falar da capelinha, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos fazendo o cadastramento das pessoas que vão fazer, a inscrição, na verdade, das pessoas que vão fazer a Quaresma de São Miguel. Então, tanto pelo Facebook, que você está agora, como pelo WhatsApp 991926580, esse número que está na tela agora, você pode mandar ou para esse zap ou dentro do Facebook o seu nome e a cidade de onde você é e dizer, olha, eu vou fazer a Quaresma de São Miguel com vocês. A gente vai começar dia 15, a Quaresma, 3h30 da tarde na missa com a bênção das velas, porque a Quaresma é feita com uma vela abençoada, esses 40 dias. Essa capelinha que nós estamos preparando para você, onde tem as portas e elas se abrem e tem São Miguel Arcanjo aqui dentro, a imagem de São Miguel, essa capelinha está sendo preparada, acredito que domingo esteja pronta, porque nós estamos preparando, junto com a capelinha você vai receber o folder, que é esse papel aqui, com a Quaresma de São Miguel aqui dentro, rezada para a gente rezar juntos, todos os dias, segundas, quartas, sextas e sábados às 3h30 da tarde e terças e quintas às 19 horas da Santa Missa. Os domingos nós não temos a Quaresma de São Miguel, não se reza dia de domingo. Então, aqui está a capelinha. Para que você possa participar com a gente saber que você participa, você se inscreve então, coloca seu nome e a sua cidade,
dizendo que vai fazer a quaresma. O seu nome vem para este livro aqui. Este livro é o livro dos devotos e devotas de São Miguel. É neste livro que nós vamos anotar todos os nomes das pessoas que vão se inscrevendo para fazer a quaresma de São Miguel. O nome e a cidade de cada pessoa, para a gente poder registrar aqui. Então fica tudo certinho assim. A nossa agenda, a gente vai então explicitando para você esta agenda que vamos cumprindo com a nossa programação aqui em nossa reitoria. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco em nossa aula de hoje. E a gente tem as cidades de Arco Verde hoje, Belo Jardim, e Belo Jardim também Serra do Vento, que é distrito de Belo Jardim, Recife, Pesqueira, pessoal de Águas Belas, Garanhuns, pessoal de Jataúba, Custódia, Alagoinha, Buíque e São Paulo. São as cidades que estiveram conosco estudando nesta noite, neste curso do Catecismo da Igreja Católica. Espero vocês então na segunda-feira para a terceira aula do nosso Catecismo, quando vamos discutir os assuntos que nós deixamos como tarefa para serem estudados até lá. Então, despedimos de vocês então, desejando boa noite a todos. Todos tenham de fato uma noite abençoada pelo Senhor e sob a intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso padroeiro, possamos receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até amanhã na Santa Missa, às 19 horas. Fiquem com Deus.